Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí de quando vocês estejam assistindo esta videoaula. Prazer, como vocês já sabem, meu nome é Josias. Eu estou sendo o professor de Sociologia de vocês. Como é que vocês estão? Estão bem? Estão estudando muito em casa? Eu espero. Bem, na primeira videoaula a gente abordou o capítulo 1 do livro. A gente abordou ele de forma resumida e rápida, porque provavelmente vocês já abordaram esse capítulo alguma vez. Este capítulo 2 também vai ser abordado de forma rápida, porque vocês também provavelmente já o abordaram. Então vamos lá para o capítulo 2 do livro didático. Este capítulo ele vai abordar os clássicos da sociologia, pessoal. O que é um clássico? Um clássico, como o próprio livro de vocês no começo fala, o clássico é aquele livro ou aquele autor que nunca deixou de falar aquilo que quis falar. Ou melhor dizendo, as respostas que ele deu, de certa forma, ainda servem para a gente hoje em dia. Então, clássico são aqueles autores principais, digamos. E nesta videoaula a gente vai ver os clássicos da sociologia. Os 3 autores que consideramos clássicos porque, de certa forma, os estudos que eles empreenderam ainda nos servem ainda hoje e por isso eles são considerados clássicos. Bora lá então. A gente viu na primeira videoaula alguns acontecimentos que pavimentaram aí, digamos, o caminho para o surgimento da sociologia. Mas a gente viu também que, de certa forma, a sociologia já existia ali desde o começo da reflexão humana. Já tinha lá em Platão uma reflexão sobre a sociedade, sobre os problemas, enfim. Agora a gente vai abordar um pouco mais sobre os acontecimentos que, digamos, são mais essenciais para o surgimento da sociologia. Porque ela surge justamente nessa época, quando uma série de acontecimentos e uma série de transformações aconteciam na Europa. O primeiro acontecimento crucial que a gente tem que conhecer para saber por que a sociologia surgiu é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, como vocês sabem, surgiu no século XVIII, ou melhor, começou no século XVIII, ela é algo contínua, uma revolução industrial. Muitos dizem que ainda hoje a gente está em uma revolução industrial, e de fato, mas ela começa no século XVIII. E aí, uma das primeiras consequências dessa revolução industrial é o crescimento abundante das cidades. Só lembrando um pouco para vocês que antes do surgimento aí da revolução industrial, as pessoas viviam majoritariamente no campo. E aí depois do século XVIII, com o crescimento das cidades, com o desenvolvimento tecnológico, com as pessoas indo de forma muito rápida para as cidades, a gente passa a ter uma maior quantidade de pessoas na cidade do que no campo, como é hoje. Hoje as pessoas vivem majoritariamente na cidade. Então existe, como consequência da Revolução Industrial, um crescimento muito grande das cidades. E por quê? Porque com a Revolução Industrial surgiu um novo modelo de produção. Antes, a produção era baseada na terra. O cidadão, ele morava lá no campo, ele mesmo produzia quase todos os alimentos necessários para a subsistência dele, além do mais que ele tinha que pagar alguns impostos aí para o senhor. Esse é o que nós chamamos de sistema feudal. Esse novo modelo de produção, baseado na indústria, é diferente, porque as pessoas agora estão indo para a cidade e se submetem aos empresários das indústrias para poder trabalharem. E por que elas fogem do campo? Porque primeiro elas veem uma melhor oportunidade nessas cidades que estão crescendo e que estão produzindo e que geram emprego. Então as pessoas estão indo para a cidade como consequência aí desse crescimento abundante da cidade, como desenvolvimento tecnológico. Então essas são as duas consequências cruciais. Os problemas que os sociólogos vão pensar a partir daí primeiro que o crescimento das cidades gerou vários problemas, porque muitas pessoas estão reunidas em determinado local.
Então vai gerar vários problemas aí que a gente vai ver um pouco mais na frente. E a Revolução Francesa, no século XVIII também, no final do século XVIII, em 1789, também é um acontecimento crucial. Ela acontece na França. A França, só para lembrar, antes da Revolução Francesa, ela é uma monarquia absolutista. O poder possui, o poder, na verdade, está na mão do rei. O rei possui um poder assim enorme. E com a Revolução Francesa, o que é a Revolução Francesa? A Revolução Francesa é um grupo de revoltados e de intelectuais também que tomam o poder do rei e que, inclusive, o matam. Então, eles tomam o poder em instalar uma república. Uma república é um governo em que o poder ele é, digamos, exercido por todos. República quer dizer coisa pública, em que a coisa pública ela é gerida por todos. Então, é uma revolução muito grande, porque, como eu falei, antes tinha um poder absoluto na mão dos reis, agora tem um poder, digamos, mais nas mãos das camadas populares. É claro que nem todas as camadas populares, elas não tinham acesso ao poder. Mas a Revolução Francesa, ela vem com outra visão. Ela propõe um Estado laico, é um Estado em que a religião não mais determina as ações do governante. Então o rei, antigamente, ele se ligava à igreja. Por quê? Porque a igreja era poderosa. Agora, com o Estado laico, não. O que o governante tem que observar é o bem comum de todos. E com a Revolução Francesa também surge uma nova ordem política, que é a República, como eu falei. Agora as pessoas elas têm que tomar consciência política e têm que administrar o próprio Estado, e não mais o rei. Então, basicamente, são esses dois acontecimentos aí que vão ocasionar, digamos, as principais reflexões dos sociólogos. Agora a gente vai ver o primeiro desses sociólogos considerados clássicos. O primeiro é o Émile Durkheim. O Émile Durkheim ele é ali do século XIX e XX, e ele é um dos pais da sociologia também. Não sei se vocês lembram, eu falei lá do Auguste Comte. O Auguste Comte ele propunha, não sei se vocês lembram, que a sociologia deveria abordar a sociedade como as ciências naturais, como se aborda um corpo, como um biólogo aborda um corpo, um organismo, pensando na sociedade como um organismo em que vários órgãos, digamos assim, vários grupos sociais desempenham diferentes funções. O Durkheim ele é influenciado por Auguste Comte, mas só que ele tem algumas diferenças em relação a ele, porque é ele que vai propor as principais reflexões mais profundas, sociologicamente falando. E o que ele propõe? Ele propõe que o sociólogo tem que estudar os fatos sociais. O sociólogo, portanto, deve ser até os fatos sociais. Mas o que é um fato social? Um fato social é um conjunto de coerções de caráter social que determinam os comportamentos em sociedade. Então, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que fatos sociais são aquelas coisas em que exercem coerção sobre nós e sobre as quais a gente quase não tem poder. Por exemplo, o idioma. O idioma que a gente tem não é algo natural, digamos, que veio com a nossa natureza. Não, o idioma que a gente tem, ele é um aspecto essencialmente social. Por quê? Porque o nosso idioma é o idioma da sociedade na qual a gente nasceu. Então, o idioma é um fato social. Por exemplo, hábitos alimentares. Os hábitos alimentares, eles são eminentemente sociais. Quem mora, por exemplo, lá no Japão, tem hábitos alimentares totalmente diferentes, come coisas totalmente diferentes. Os chineses também comem coisas totalmente diferentes. Então, hábitos alimentares também são, digamos, aspectos sociais da vida humana. Assim como os hábitos da vestimenta, enfim, todos esses aspectos, eles são sociais, de certa forma, dizendo que o Durkheim está dizendo que essas coisas a gente não escolhe. A gente nasce e aí ela é imposta para a gente porque a gente nasceu nessa sociedade. E aí, para estudar esses fatos sociais,
o Durkheim ele vai propor que o sociólogo ele tem que, digamos, ele tem que ser o mais imparcial possível. E de que forma que ele vai fazer isso? Ele vai se utilizar das estatísticas e através da imersão no espaço de estudo. Então, as estatísticas para o Durkheim, elas são importantes porque quantificando o número, sei lá, o número de nascimentos, o número tal, o número de suicídios, como o próprio Durkheim ele vai estudar. Através desses números, o sociólogo ele vai ter um número, ele vai ter algo certo, então ele vai poder tirar conclusões daí a partir dessas estatísticas e através da imersão em determinado contexto social, diferente do dele. E aí, o Durkheim ele vai propor outras reflexões para a gente. Ele vai dizer que o que ele vai fazer? Ele vai estudar de forma comparada diferentes sociedades e a partir daí ele vai chegar à conclusão de que essa sociedade que eu falei para vocês, como consequência da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, do crescimento das cidades, essa sociedade que ele estudou, ou seja, a anterior à Revolução Industrial e a posterior à Revolução Industrial, elas de certa forma, são criadas a partir de laços sociais diferentes, laços sociais que ligam os indivíduos. E aí ele vai propor dois conceitos. O conceito de solidariedade mecânica, que ele vai dizer que essa solidariedade mecânica, ela é característica das sociedades pré-capitalistas. E o que caracteriza essa solidariedade mecânica, são os laços baseados nos costumes. Ele vai observar que, por exemplo, antes da Revolução Industrial, as pessoas que moravam no campo, como eram muito mais juntas ali em família, como o grupo social deles era muito mais específico, os laços sociais, as pessoas eram mais influenciadas pelos costumes. Por quê? Porque você está no campo ali, e aí você tem a sua família, você tem poucas pessoas que trabalham com você, e aí você tem única e exclusivamente a influência dessas pessoas. Então são elas que vão determinar, vamos dizer, de certa forma, como vai ser a sua vida. Tanto é verdade que as sociedades rurais e pré-capitalistas, elas têm uma configuração diferente da nossa, da capitalista. Nas sociedades pré-capitalistas, por exemplo, são os pais que escolhem qual vai ser o marido da sua filha. Não é a pessoa que escolhe o namorado. Geralmente as pessoas se casavam porque os pais criavam laços de amizade e os pais escolhiam os cônjuges das suas filhas e de seus filhos. Então existe um controle muito maior. É isso que o Durkheim quer dizer. Já nessa sociedade capitalista, impera uma espécie de solidariedade orgânica. E o que caracteriza essa solidariedade orgânica? Os laços baseados na impessoalidade e na interdependência. O que ele vai dizer? As pessoas agora, elas criam laços entre si, não porque elas fazem parte, digamos, da mesma família, porque elas têm os mesmos costumes, como, por exemplo, na sociedade rural, em que todos têm os mesmos costumes. Agora não. As pessoas elas têm laços baseados na impessoalidade. E por quê? Porque ele vai dizer que essa sociedade capitalista, baseada na divisão do trabalho e na interdependência de todo mundo, quer dizer, eu dependo de todo mundo. Quer dizer, eu dependo do padeiro, eu dependo do comerciante, eu dependo da pessoa que vende roupa, eu dependo de todo mundo. E o que o Durkheim está falando é que os laços com essas pessoas, elas não são laços de costume. Por exemplo, o padeiro tem um estilo de vida totalmente diferente do meu, mas eu dependo dele, então eu tenho uma relação social com ele, que não é baseado no costume, é baseado na impessoalidade. Eu nem conheço muitas vezes ele, mas eu dependo dele para comer o meu pão de cada dia. Eu nem conheço o comerciante ali da loja,
mas eu dependo dele para comprar minha roupa. Enfim, é isso que o Durkheim está querendo falar de forma bem resumida, pessoal. E essas duas imagens, elas mostram um pouco essa diferença aí. No campo você tem uma família que vive sobre o mesmo costume, sobre os mesmos hábitos. Agora nessas sociedades complexas não, as pessoas são diferentes, não se conhecem e só se relacionam entre si porque uma depende da outra. Basicamente é isso. O próximo pensador aí, considerado clássico da sociologia, é o Karl Marx. Bem, de forma bem resumida, o pensamento do Karl Marx é bem complexo e bem amplo. Mas o que ele vai inferir aí, digamos, dos acontecimentos em que ele também está envolvido, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa? Ele entende o que o Marx vai falar? Ele entende que o motor da história é a luta de classes. As condições de produção em cada sociedade determinam as estruturas sociais marcadas para ele por desigualdade e opressão de uma classe sobre a outra. No fundo, o que o Karl Marx está dizendo é que, ao estudar as sociedades, ele viu que o motor que move a história são a luta de classes, a luta de determinados grupos dentro de determinada sociedade. Por exemplo, existiram plebeus e patrícios na antiguidade românica, por exemplo. Existiu na sociedade feudal senhores e servos. E existe na verdade para ele, burgueses e proletários na sociedade capitalista. Ou seja, existe em todas as sociedades um conflito de grupos que divergem completamente. Por quê? Porque digamos, a vontade do senhor feudal é oprimir para o Marx o máximo possível o servo. Ou seja, fazer com que o servo trabalhe ao máximo para ele. E na sociedade capitalista vão ser os burgueses e os proletários. Os proletários vão lutar, digamos, por melhores condições, enquanto os burgueses eles só querem que você trabalhe mais, porque o burguês ele quer mais lucro. Então, de forma bem resumida, é isso que o Marx está falando, que as sociedades elas são marcadas por um conflito de classes. E ele vai observar isso ao longo de toda a história. Só que o que ele vai determinar é que, em determinado momento, as contradições elas se tornam grandes demais, ao ponto de gerarem outra organização social. Por exemplo, na antiguidade tinha o escravismo, onde a produção era baseada muito mais no escravismo, na escravidão. Depois vai ter o feudalismo, em que as sociedades a produção ela vai se basear na servidão. Agora a pessoa não é bem um escravo, ela é um servo. É muito diferente. E capitalismo, onde a relação entre proletários e burgueses vai ser que os burgueses eles querem um maior número de lucro, enquanto os proletários são submetidos aos burgueses. E aí a gente vai analisar um pouco mais esse modo de produção capitalista que o Marx estava, de certa forma, inserido. O que ele fala? Analisando o capitalismo, Marx observou que as relações nesse modo de produção elas são baseadas na exploração do proletário pelo capitalista, ou pelo burguês, através do que ele chama de mais-valia. O que ele vai dizer? O cara que saiu lá do campo para se submeter a um proletário, a um capitalista, a um dono de uma fábrica, ele tem que se submeter a esse trabalho sob péssimas condições e ele produz muito mais do que ele recebe. Tanto que a charge aqui do lado mostra isso. A riqueza que o trabalhador produz é muito grande, enquanto o salário dele é pequeno. E para onde que vai esse outro dinheiro aí que por Marx é produzido pelo trabalhador? Vai para o dono da fábrica. Então Marx está vendo essas relações acontecendo realmente na Inglaterra. E aí ele percebe que existe aí essa exploração do proletário pelo burguês. Por que isso acontece, segundo ele? Porque o capitalista
possui os meios de produção, possui a fábrica e uma propriedade privada, a qual o proletário se submete por necessidade e vende a sua força de trabalho. Então, o trabalhador que não tem uma fábrica, ele vai ter que se submeter a um dono de uma fábrica. O dono de uma fábrica, por sua vez, vai buscar o máximo de lucro possível do seu negócio. Para isso, o trabalhador vai ter que trabalhar de forma absurda. E é verdade que no começo aqui da Revolução Industrial, as pessoas trabalhavam absurdas 14 horas por dia. Diferente de hoje. Hoje são 8 horas por dia, antigamente não, 14 horas por dia. Então Marx está observando muito mais de perto como é que é essa relação de exploração, porque ele vive isso. E aí o socialismo como superação. Então Marx considera que as contradições do sistema capitalista vão levar inevitavelmente ao desmoronamento desse sistema. Por quê? Porque o próprio sistema produz uma classe social divergente, a classe do trabalhador, que precisa ganhar salário, que precisa de boas condições, e a classe do capitalista, do dono dos meios de produção, que vai querer o maior número de lucro possível. E aí, portanto, os interesses eles batem. Só que o Marx ele propõe uma coisa. Para esse desmoronamento do sistema, para surgir outro sistema econômico, assim como surgiu, por exemplo, o capitalismo surgiu do feudalismo. Para isso, o proletário ele deveria se unir numa revolução que aboliria a propriedade privada e estabeleceria uma igualdade entre todos. Então, o que o Marx está dizendo é que esse sistema de exploração que tem durante toda a história só vai ser resolvido quando os proletários, os trabalhadores, tomarem os meios de produção, as fábricas, enfim, e estabelecer uma igualdade entre todos, em que cada um vai receber pelo trabalho devido que produziu. Em síntese, é isso. O comunismo e o socialismo são isso. Eu acredito que vocês tenham ouvido muito aí, né? O que o comunista, o socialista, enfim. Quer dizer basicamente isso. Max Weber. Max Weber é o último desses intelectuais importantes considerados clássicos. Diferente de Marx e Durkheim, Weber propôs que a análise sociológica ela deveria ser pautada pela investigação histórica individual de determinadas sociedades, buscando entender o desencadeamento de ideias em cada uma. Assim, o Weber priorizava o individual ao coletivo e cria no poder individual de construir a sociedade. Como a gente viu, Durkheim, ele propõe que a gente é influenciado majoritariamente pela sociedade. Então, para ele, a sociedade tem muito mais poder sobre o indivíduo. Para o Weber, não. Weber, na concepção do Weber, o indivíduo ele tem mais poder. É ele que determina como ele vai agir. E por isso que o trabalho do historiador é estudar casos individuais, é estudar o indivíduo, estudar ali as ideias que influenciaram o indivíduo, até o historiador, o sociólogo chegar a uma conclusão mais geral sobre a sociedade. Vai ser através desse estudo prático de cada um individualmente e de cada sociedade individualmente, diferente do Marx. O Marx ele propõe um sistema que determina toda a história, que é o sistema da exploração e da opressão de uma classe sobre a outra. O Weber diz que não, aqui a gente tem que estudar as ideias. É bem diferente. E qual é o grande conceito do Weber? O grande conceito dele é o conceito de fatos sociais. Para o Weber, o indivíduo produz uma ação social a levar em consideração um ou mais indivíduos. A sociedade é, portanto, um conjunto de ações sociais. Existem ações não sociais, quando eu ajo única e exclusivamente por mim, buscando somente os meus interesses, não em uma relação mútua com outra pessoa. E para entender a sociedade, para o Weber, ele considera que se deve, antes de tudo, entender a motivação das ações, as quais ele classifica em, bora lá, não racionais. Ele vai dizer que existem ações, os indivíduos
agem de forma irracional quando, primeiro, ele age por meio da tradição. E aí um exemplo, quando você dá a bênção para o seu tio, ou você dá a bênção para a sua avó, por exemplo, você está agindo por quê? Você está agindo pela tradição, porque sua mãe fez isso, você viu os seus familiares fazendo isso e você também faz isso. Você faz parte de uma tradição. Outra forma de o indivíduo agir de forma não racional, segundo Weber, seria de forma afetiva, pelos impulsos aí emocionais. Quando, por exemplo, você faz uma escolha sem pensar nas consequências. Você age de forma emocional. E para o Weber, essa é uma forma irracional de agir. E de uma forma racional. O indivíduo age de forma racional quando ele age em relação a fins, quando ele tem um objetivo específico, racional, ao qual ele quer chegar e, portanto, ele age de acordo com esse fim. Bem, eu quero ganhar mais dinheiro, hipoteticamente, então eu vou ter que trabalhar mais, vou ter que fazer isso, se eu quero ganhar mais dinheiro, se eu quero ter uma vida econômica melhor. Outra forma racional de os indivíduos agirem é em relação a valores. A valores que são ações que os indivíduos consideram valorativos, que têm uma certa, digamos, um certo valor mesmo para o indivíduo. Quando a gente, por exemplo, nega receber qualquer tipo de corrupção, quando a gente nega receber um troco a mais de alguma pessoa que errou o troco para a gente e acabou dando muito mais dinheiro para a gente, e a gente fala, olha, não, o senhor me deu mais do que eu deveria ganhar. A gente age com relação a valores, porque a gente considera que entregar o dinheiro de volta, ou não furar fila, por exemplo, isso tem valor para a gente atribui valor a isso. Então o indivíduo age de forma valorativa quando ele faz esse tipo de coisa. Assim, de forma resumida, pessoal. De forma muito resumida. Esses foram, portanto, os clássicos aí da sociologia. E a atividade, bora lá. A atividade é a seguinte, vocês devem ler o texto no final do livro, no capítulo 2, na aba Sociologia na Mídia, cujo tema é Por que uma pessoa se mata? E responder as seguintes questões. Primeiro, em quais países as pessoas mais se matam? Em um mais religioso ou em um menos religioso e por quê? 2. Cite o caso de um suicídio altruísta. O que é um suicídio altruísta? Cite o caso. 3. Quais fatores são agravadores da taxa de suicídios? Isso o texto está dizendo, vai lá. Em quais épocas da vida os indivíduos estão mais propícios ao suicídio? Essas são as questões. É claro, são pequenas questões, as respostas elas estão claramente no texto, então vocês vão lê-lo e aí vocês vão pegar as respostas. Mas eu quero que vocês leiam o texto para entender mesmo. O que é a principal questão, digamos, do texto? É que muitas vezes o suicídio, a pessoa se matar, que hoje em dia pra gente é algo tipo, não, a pessoa se matou porque ela tinha vontade de se matar. E aí, o que o Durkheim vai fazer em um estudo dele? Ele vai dizer que o suicídio, a causa do suicídio são fatores sociais, digamos assim. O desemprego, a pessoa se mata ou pelo desemprego, ou por não ter um grupo, uma relação em grupo muito forte. Então, o Durkheim ele vai fazer um estudo a respeito, e esse texto ele fala sobre isso. Então, vocês vão pesquisar tudo isso, todas essas respostas, é claro, não precisa ser um texto enorme respondendo, as respostas são curtas. E aí vocês me mandem, viu, pessoal? É isso, essa foi a aula. Lembrando que eu vou deixar aqui na aba Aprenda Mais vários vídeos explicando. Então, se vocês, professor, não entendi quase nada disso, então vocês podem ir nesses vídeos e aí vocês podem, como eu falei para vocês, como eu propus, vocês assistiram esta aula, surgiu dúvida, vocês vão
e recorrem aos vídeos na aba Aprenda Mais e textos também que eu vou deixar. Persistiu a dúvida, vocês entrem em contato comigo de qualquer hora que eu vou estar conversando, vou estar explicando o melhor possível e da forma mais simples para vocês. Viu, pessoal? É isso aí. Até a próxima.